essa revelação de Deus como Pai, como eu disse, ela não é meramente uma ficção, não é uma analogia, não é uma representação, mas ela é literal. A palavra de Deus aqui nesse texto está dizendo muito claro, a todos os que o receberam, deu-lhes o direito, o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Assim, toda paternidade no universo, nesse mundo que nós vivemos, é resultado da paternidade de Deus. A paternidade, ela não começou na terra, entre Adão com os seus filhos, mas ela começou no céu. Também não começou no tempo ou na história humana, mas ela começou na eternidade. E quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, é muito nítido a forma como Deus se relaciona com o seu filho, com Adão e Eva, com a humanidade como pai. É muito claro que Deus ele se relaciona com Adão e Eva, com a sua criação, com os seus filhos, diferente com qualquer outro tipo de criação que Deus havia criado. Isso é muito nítido em Gênesis capítulo 1. Quando Deus ele está criando todas as coisas em cada dia, Deus está criando os luminares, aquilo que é tão belo, tão grande, tão maior que o nosso entendimento. Os cientistas são unânimes a afirmar que existem mais estrelas dos céus do que grãos de areia em todas as praias e desertos do universo. O negócio é grande demais. E a Bíblia fala que Deus criou em um dia. E quando Deus criou tudo isso, desse universo, desses luminares que eu estou citando, a Bíblia fala que no final do dia, Deus olhou para a sua criação e disse assim: é bom. Deus viu Deus que era bom. Está lá em Gênesis capítulo 1. E aí Deus cria os animais, aquela variedade de animais aquáticos, terrestres, aves. Variedade de animais que tudo gira, tem toda uma dinâmica perfeita para a existência do universo. Deus olha para a sua criação e Deus diz: é bom. Viu Deus que era bom. Eu não quero me deter muito nisso, porque eu já falei sobre isso numa outra pregação, não quero ser repetitivo. Mas quando Deus cria o homem, a palavra de Deus diz, no 6º dia, terminou aquele dia, Deus olhou para aquilo que foi criado, e sabe o que Deus diz? Isso é muito bom. Eu não estou querendo aqui dar uma ênfase no homem, eu não estou querendo subir aqui teu ego como homem. Quando eu estou me referindo como homem, eu estou referindo à humanidade. A palavra homem, humanidade, homem e mulher. Mas sim, te levar a compreender que quando Deus cria o homem e a mulher, Deus está criando e propondo um relacionamento diferente com todas as demais criações de Deus. Não é à toa que ao criar o homem que ele disse: façamos. Esse agora que nós vamos fazer, não vai ser como os outros, né? Eu estou aqui representando, não está escrito isso. Mas façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus cria essa criação, não apenas com uma criação, mas dentro da sua própria imagem e a sua semelhança. Eu tenho um filho de 4 meses. O meu filho é a imagem do pai e da mãe. Mais da mãe, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz por isso. Mas ele também parece um pouco comigo, não dá para negar. Eu olho para ele alguns trejeitos, esse menino é muito parecido comigo. Porque é meu filho. E quem é a imagem sua nessa terra? Você que é mãe, você que é pai e que é mãe, é seu filho, não é verdade? Quem representa você? Seu filho. Deixa eu te lembrar uma história aqui que eu já contei. Um dia eu fui levar uns documentos aqui no Detran, em São Vicente, ano passado, e eram os documentos de um carro, precisava fazer uma transferência, e com a assinatura do pastor Hilton, tudo ali, que é o presidente da igreja. Quando eu levei lá, o cara da portaria ali disse para mim: olha, está tudo certo aqui, mas você não pode dar entrada. Por quê? Ele perguntou: você é filho dele? E eu: não sou. Eu sou funcionário dele, serve? Ele: não, você precisa de uma procuração como funcionário. Aí eu fiquei apelando: não, mas eu sou sobrinho também, serve? Não muda nada. Mudou nada, acrescentou nada. Olha aqui, tem o mesmo sobrenome, é família. Não serve, você precisa de uma procuração. Tá bom, eu vou fazer uma procuração simples, pedir para ele assinar. Ele: não, mas a procuração precisa passar pelo cartório por autenticidade, ou seja,
A dificuldade do pastor Newton, cheio de trabalho, ir no Detran, entrar nesses documentos, seria pior ainda, porque ele precisaria enfrentar a fila de um cartório. Aí eu disse, então não muda nada, então é melhor trazer ele aqui. Ele eu preciso de uma procuração por autenticidade. O cara não tem outro jeito, ele trabalha pra caramba, está sempre para lá e para cá, vai ser difícil, não tem outra forma. Ele disse assim, ele tem filho? Eu tenho muitos, né? É o que mais tem. Tem muitos filhos. Ele disse assim, o filho dele pode dar entrada no documento. Naquele momento, aquele cara começou a pregar para mim, gente. Sério, sem brincadeira. Eu quase chorei ali, eu fui ministrado ali. Deus me deu várias pregações a partir dali. Aí eu, como assim? Não, o filho dele pode dar entrada nos documentos. Aí eu, não precisa da procuração? Não, porque o filho é a própria procuração do pai. E eu fiquei ouvindo, meu Deus. E ele dizia, o filho representa o pai, não precisa da procuração. Naquele momento eu lembrava dos textos que Jesus diz, quem vê a mim, vê ao pai. Eu, misericórdia, que profundo isso. O filho não precisa da procuração, porque o filho já é a procuração do pai. O filho já é a representação do pai. O filho já é a imagem e a semelhança do pai. Então, quando Deus cria o homem, Deus está criando de forma diferente de qualquer outra das criações. Deus está criando o seu filho, e Ele diz, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Não é à toa que no capítulo 2, Ele traz os animais e diz, dá um nome para os animais. Quem é que deu o nome para os animais? O homem. Ele criou, mas Ele ali deu essa responsabilidade e autoridade para o homem. E Ele disse, dominai sobre todas as coisas. Para quem? Para os seus filhos. Então a proposta de do relacionamento de Deus, desde a criação, desde a eternidade, era uma proposta de filiação, de relacionamento de pai com filho. Mas essa imagem, esse relacionamento é quebrado a partir de Gênesis capítulo 3, quando entra o pecado do mundo. E eu quero compartilhar dentro disso 3 verdades a respeito dessa paternidade. Primeiro, o caminho da paternidade. Eu disse que esse relacionamento, essa imagem e semelhança, ela é quebrada quando o pecado entra no mundo através de Adão. Mas ela é restaurada quando o segundo Adão veio ao mundo, que é Jesus Cristo. O caminho para essa paternidade, quem é o caminho que nos leva a Deus? Jesus. E eu quero gastar um pouco para falar sobre isso. O que Jesus tem a ver com paternidade? Não precisa abrir, mas em Efésios capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados, como que é? Filhos. Por meio de quem? Jesus Cristo. E Ele ainda diz, conforme o bom propósito da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Ser o seu pai. Qual é a vontade de Deus? Te pegar no colo como filho. Qual é a vontade de Deus? Te proteger como pai. Essa é a boa vontade de Deus. E o texto está dizendo, conforme o bom propósito da sua vontade, Ele nos adotou por meio de Jesus Cristo. Então, o que Jesus tem a ver com essa paternidade? Jesus é o filho pelo qual nós nos tornamos filho. Jesus, nos 4 evangelhos, Ele é apresentado como o único filho de Deus, o unigênito de Deus. E as pessoas perguntam, mas se é único, é único, se é unigênito, é um. Quer dizer que eu não sou? Você não era. Esse relacionamento estava quebrado. Essa imagem estava quebrada. Deus ali, o pecado impediu o homem de se relacionar com Deus. Jesus, nos 4 evangelhos, Ele vem como unigênito. Mas a partir de Atos capítulo 1, Ele se torna o primogênito. A partir da sua ressurreição, Ele não é mais o único filho, mas Ele é o primeiro de muitos filhos. De todos nós que estamos aqui. Então Ele morre como unigênito, mas Ele ressuscita como o primeiro de muitos. Por quê? Porque por meio da sua morte, da sua ressurreição, por meio dele, Ele nos tornou filhos de Deus. Ele restaurou esse relacionamento que o pecado havia quebrado e destruído.
Jesus é o Filho que nos tornou filho. Jesus é o caminho que nos conduziu ao Pai. Jesus é o unigênito que nos fez, que se tornou primogênito em nosso favor. Jesus é o herdeiro que por meio dele nos fez co-herdeiro. Nós falamos muito sobre Jesus como Salvador, como mediador, como intercessor. E sim, tudo isso é maravilhoso. Mas essas referências de Jesus, só elas não alcançam todo o propósito de Deus. Porque o seu plano não é meramente que nós cheguemos ao Filho, mas que por meio do Filho nós possamos chegar ao Pai. Esse era o propósito de Deus. O propósito de Deus não é apenas te salvar de uma condenação eterna, mas é te fazer como filho também nessa terra. Então, Jesus não é apenas o Salvador, o mediador, é o intercessor, mas Ele é a pessoa do Filho, que por meio dEle, quando nós cremos nele, quando nós seguimos esse caminho que é Ele, nós chegamos ao Pai. É assim que o Evangelho nos apresenta Jesus. E foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que Jesus veio manifestar. Em João capítulo 17, na oração de Jesus, antes de ser crucificado, ele disse: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste desse mundo. Jesus está dizendo: o teu nome, eu manifestei o teu nome. Mas que nome é esse? No versículo 26 ele disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Presta atenção, nesses 2 versículos Jesus está dizendo: eu os fiz conhecer o teu nome, eu manifestei o teu nome, eu tornei conhecido o teu nome. Que nome é esse? Sem dúvida nenhuma não era o nome sagrado de Jeová, até porque já fazia 15 séculos que o povo judeu conhecia aquele nome. Mas que nome é esse que Jesus veio revelar, veio tornar conhecido? O nome de Deus, Jeová, os nomes de Deus no Antigo Testamento já eram plenamente conhecidos ali pelos judeus. Mas que novo nome é esse que Jesus veio revelar àquele povo e a nós? O nome Pai. O nome de Deus que Jesus veio revelar é Pai. Esse é o nome máximo de Deus, porque ele descreve toda a natureza, os atributos, o caráter, as características de Deus, com mais perfeição do que qualquer outra palavra que existe no vocabulário humano. E quem é pai sabe muito bem isso. Quem é mãe vai compreender muito bem isso. Se você quer revelar o amor de alguém por outra pessoa, o melhor nome para revelar isso é Pai. E o nome que Jesus veio manifestar, aquele povo que conhecia a história de Deus, mas não conhecia o relacionamento de Deus, era o nome máximo de Deus, Pai. E Jesus disse ainda no versículo 26, que eles conheçam, a fim de que o amor com que você me amou, esteja neles. Olha só o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, o mesmo amor que você sente por mim, o seu filho, esteja neles. Ou seja, esses filhos que serão adotados por meio de mim, eles serão amados pelo Senhor, assim como o Senhor me ama. Vocês querem saber quanto Deus te ama? Da mesma forma como Ele ama Jesus. Amor de Pai. Porque o primogênito, o unigênito se tornou o primogênito em nosso favor. Então, meu irmão, a revelação final e máxima de Deus no Novo Testamento é a revelação de Deus como Pai. E o propósito final do Novo Testamento, a razão pelo qual Jesus veio, é nos levar a esse Pai, é nos trazer conhecido esse nome, é manifestar esse relacionamento. E se nós pararmos antes de alcançar essa revelação, nós ficaremos muito aquém da plena revelação do propósito de relacionamento de Deus, desde Gênesis capítulo 1. Deus é o seu Pai, amém? Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Mas ainda sobre isso, um segundo estágio, uma segunda verdade que eu quero falar aqui, é os estágios da filiação. Embora eu sou filho, eu preciso compreender que existem estágios nessa filiação. Nós já entendemos nossa posição como filho, e isso não muda. Não existe ex-filho, só existe filho, amém? Você não tem um ex-filho, não, ele é meu ex-filho, não. Filho é filho para sempre, mesmo quando erra, ele é teu filho. Ele não se tornou um ex-filho.
mas ele é teu filho. E assim como essa filiação, ela possui benefícios, ela também tem responsabilidades. E uma das grandes responsabilidades dessa filiação que Deus, cara, talvez essa seja a base central do que eu quero ministrar hoje, é o amadurecimento. Filho amadurece. Filho não fica da mesma forma, não age do mesmo jeito em toda a vida. Ele amadurece, ele cresce. E esse é um dos grandes problemas da igreja cristã nos nossos dias. E graças a Deus, Deus tem levantado a igreja brasileira para falar sobre isso. Amadurecimento. Nós como filhos não podemos ser bebês para sempre. Precisamos crescer e nos tornar filhos maduros. Precisamos amadurecer. E muitos da igreja brasileira, que já eram para estar se alimentando de uma comida sólida, ainda estão se enchendo de leite materno. Que já eram para estar andando sozinho e trabalhando, servindo ao Pai e amando ao Pai, ainda estão pedindo colo apenas, porque não conseguem andar por conta própria. Ainda estão chorando como bebê. Ainda estão se vitimizando como crianças. Deus, Ele tem chamado a igreja brasileira, não apenas para desfrutar de uma posição de filho também, e nós vamos falar disso novamente, mas para amadurecer, para crescer, para se tornar filhos maduros, filhos adultos. A filiação possui estágios diferentes. A posição de filho não muda, mas os estágios mudam. O filho de 22 anos, ele não faz a mesma coisa que o de 10 anos faz. Se você tem 2 filhos, com aí uma diferença de 5, 6 anos, você vai entender o que eu estou falando. O mais velho não age como o mais novo, não é verdade? Quantos tem 2 filhos aqui? Olha, bastante gente. Quantos tem 3? 5? Glória a Deus. E nenhuma mão levantou, só o pastor Nilton levantaria a mão. Pode, né? Vamos proliferar mais assim, né? Eles não agem iguais, eles agem de formas diferentes, eles não podem agir no mesmo estágio, porque eles estão em estágios, em maturidades diferentes. Ele começa, o Theo está no leite materno, só o leite materno. Tem um suquinho lá para ajudar no intestino, mas está lá, só leite materno, quer leite materno. Mas não vai ficar no leite para sempre. Ele vai crescer, daqui 2 meses ele vai entrar na papinha, comidinha. A mãe e o pai vão colocar a comida na boca dele. Mas daqui a alguns anos, não vai ser o pai e a mãe que vai colocar a mão e a comida na boca dele. Ele vai comer sozinho. Ele vai sentar e vai comer sozinho. No começo ele vai se sujar um pouquinho, babador, né? Mas depois não. Depois ele vai aprender. Daqui a alguns anos, não serão os pais e as mães que vão cozinhar para eles. Eu não vou cozinhar para o Theo a vida toda. Não. Hoje, um dia nós vamos fazer a comida dele, mas um dia ele vai fazer a comida dele. E me desculpa, meu irmão. Espero que ninguém viva isso, mas uma pessoa de 30, 40 anos esperando a comidinha da mãe é uma vergonha. Está na hora de amadurecer, está na hora de aprender a fazer a própria comida, nem que seja um miojo com salsicha. Não é verdade? Faz parte. Se você está vivendo isso ainda, dependendo da comida da sua mãe para se alimentar, toma na vergonha na cara e vamos crescer. Mas olha só, começa com leite materno, depois você dá o alimento, depois ele alimenta sozinho, você cozinha para ele, um dia ele cozinha para ele mesmo. É o estágio do crescimento. E na vida cristã não é diferente. O filho de 20 anos não age como o de 10 anos. A posição não muda, mas os estágios mudam. Os privilégios também mudam. Quando seu filho tem 18, 19 anos, você pode dar um carro para ele. Né? Você pode, não quer dizer que você vai dar. Eu não pretendo dar, né? Ele que compra. Mas com 20 anos, 21, você pode dar. Mas você vai dar um carro para o teu filho de 10 anos? Só se for igual aquele comercial, né? Ah, filho, eu comprei um carro para você, mas eu vou usando até você crescer, né? Às vezes eu penso isso, vou comprar um videogame para o meu filho. Vou cuidando até ele crescer. Os privilégios mudam também. Eu não posso me comparar com outras pessoas, porque a responsabilidade muda. Deus está esperando de mim, baseado na minha maturidade como filho de Deus.
E muitas coisas talvez Deus não tenha te dado ainda, porque você está estagnado, porque você não amadureceu para ter isso. Talvez você esteja pedindo, eu não estou sendo singular em alguns casos, existem vários casos, mas talvez você esteja pedindo uma mulher de Deus, mas você ainda não é um homem de Deus para ela. Talvez você esteja pedindo uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas você ainda não é uma mulher de Deus. Está buscando marido, mas não se tornou uma boa esposa. Não está preparado para isso. Então, os benefícios mudam. Deus vai dar de acordo com o estágio que você está vivendo, com a maturidade que você está vivendo. Às vezes, Deus vai tirar coisas da nossa vida, não porque são más, mas porque estão fora de ordem. E sabe, dentro desse texto, desse assunto, eu aprendi algo através da vida do Gabriel, da Mari, quando eles estiveram na rádio, que me incentivou muito. Eu fui pesquisar sobre isso e realmente é profundo demais essa explicação. Mas nesse texto de João, capítulo 1:12, quando Jesus está dizendo a todos os que creram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A palavra filhos aqui no grego é a palavra teknon. Eu não sei como pronuncia, mas é por aí. Teknon. Essa palavra significa filhos bebês, filhos imaturos. Uma criança, um menininho. O Theo, ele tem 4 meses, ele é teknon. Ele é um filho imaturo, ele é uma criancinha. Ele é um menininho, ele é um bebê. Então, o primeiro estágio de um filho é esse. A todos os que creram, deu-lhes o poder de ser teknon de Deus. Filhos imaturos, filhos crianças, filhos menininhos, filhos bebezinhos. Mas existe uma segunda palavra que nos leva a uma compreensão muito clara a respeito disso, que é usada lá em Romanos capítulo 8, quando a Bíblia fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos teknon de Deus, não é das criancinhas de Deus, não é dos bebezinhos de Deus, mas a palavra filhos usada em Romanos capítulo 8 é a palavra huios. Huios significa filho maduro, filho adulto, filho crescido, filho grande. E o texto está dizendo, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos huios de Deus, dos filhos maduros de Deus. Então, meu irmão, Deus tem nos levado a isso. Deus tem nos levado a crescer, a amadurecer, a parar de ser vítima. Não sermos aqueles filhos e aquelas crianças que colocam sempre a culpa no irmãozinho, mas sim aqueles huios que assumem suas responsabilidades. Deus me trouxe a pregar sobre isso, não meramente para apontar a sua posição de filho, que eu vou continuar falando sobre isso, e o quanto você é amado por Ele. Sim, você é, mas principalmente para você deixar de ser teknon e se tornar huios de Deus. Deixar de ser um filho mimado e se tornar um filho maduro. Deixar de ser uma criancinha e se tornar um adulto de Deus. Porque a nossa geração vai conhecer Jesus não através da manifestação dos teknons de Deus, dos imaturos, das criancinhas, dos bebezinhos, mas dos huios de Deus, dos filhos maduros, crescidos, que conhecem a Deus. Então está na hora de avançar. Está na hora de alcançar em 2020 e olhar para 2020 não somente com aquilo que meu Pai vai me dar, mas sim como um ano para desenvolver a minha maturidade em Deus. Um ano para me tornar huio de Deus. Deixar de ser teknon e me tornar huio. Deixar de ser bebê e se tornar um filho adulto. Deixar de ser um filho que necessita do colo do pai, mas se tornar um filho que traz os outros no colo, que carrega os seus irmãozinhos no colo. Tanta gente na igreja, em geral, nessa igreja, na igreja brasileira, já era para estar carregando outros, mas ainda estão pedindo para ser carregadas. Porque ainda são teknon, porque ainda são filhos imaturos, movidos por emoções, movidos por aquilo que Deus pode me dar, mas não filhos maduros, que estão crescendo progressivamente e se tornando a imagem do primogênito, que é Jesus. Então Deus tem nos chamado para isso, para deixarmos de sermos imaturos e nos tornarmos filhos maduros de Deus. Não filhos que procura erros, mas filhos que corrigem erros. Não filhos que jogam a culpa nos outros, mas solucionam problemas. Essa é a proposta de Deus para nós hoje. E eu quero terminar com uma terceira verdade
a respeito dessa paternidade, que são as consequências. Nós vimos o caminho da paternidade, que é Jesus. Nós vimos os estágios da paternidade, que é o amadurecimento, da filiação, que é o amadurecimento. E para terminar, quais são as consequências da filiação? Primeira consequência de entendermos a nossa filiação e entendermos que somos filhos de Deus, é a identidade. Quando você se torna filho de Deus, você assume uma nova identidade. Quando você compreende a paternidade, que é aquilo que eu estou tentando te trazer hoje, você entende a sua nova identidade. Que identidade é essa? De filho. E sabe, meu irmão, se tem algo que o diabo vai questionar na sua vida, é a sua identidade de filho. E ele fez isso com o próprio Jesus. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado por ele, você percebe que das 3 tentações, 2, o diabo questionou a sua filiação. Ele disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tu não é filho de Deus? Vai, transforma, estou olhando. E depois ele disse, se tu és filho de Deus, se lança sobre esse monte. O que ele está questionando? Filiação. E quantas vezes na nossa vida ele age da mesma forma? O inimigo não usa dessa estratégia para colocar em jogo a nossa identidade. Ah, você é filho de Deus? Por que você está passando por isso se você é filho de Deus? Olha, aquele que não é filho de Deus no teu trabalho está sendo promovido, você não. Se tu é filho de Deus, por que você está passando por necessidade? Porque você não está crescendo financeiramente. Porque você está enfermo. O diabo questiona a nossa paternidade, a nossa filiação. O que o diabo vai mais questionar na sua vida é a sua filiação. E sabe, meu irmão, Jesus ele foi capaz de vencer a tentação, porque ele tinha absoluta certeza de quem ele era. Você será capaz de vencer qualquer obstáculo na sua vida, dentro da convicção de quem você se tornou através de Jesus. Você vai passar qualquer dificuldade na sua vida, debaixo de uma convicção de quem você é em Jesus. Entendendo que você é filho, e nada saiu do controle do teu pai. Se você está passando uma dificuldade, não é para te mostrar que você não é filho, é porque Deus está querendo usar essa dificuldade para te levar a ser um filho ruim de Deus, a ser maduro, a compreender os propósitos de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, o que te mantém firme no Evangelho, na sua vida, na sua convicção, é o conhecimento da sua identidade, e a sua identidade é filho. Quando eu passei momentos difíceis esse ano, quando eu passei momentos de muita luta, de muita dúvida, que eu me sentia que eu não podia fazer nada, que eu não tinha o que fazer, Deus me trazia ao coração, Pedro, você lembra que eu tenho te falado desde 2018, você é meu filho e nada sai do meu controle. Uma segunda consequência da identidade, ainda dentro dessa questão, da identidade não, consequência da filiação, mas eu lembro que eu tive um professor, que ele tinha um filho adotado, e ele tinha outros filhos também, que foram concebidos normalmente, e ele dizia que aquele filho adotado, ele não se sentia à vontade de agir como os demais filhos. E às vezes eles sentavam à mesa para tomar café, e em coisas superficiais, como pegar manteiga e colocar no pão, ele pedia permissão para o pai. Pai, posso pegar a manteiga e colocar no pão? Passar manteiga no pão? Coisas que qualquer filho na mesa do pai não se sente constrangido a passar manteiga no pão, não é verdade? Você se sente à vontade, você está na mesa do teu pai ali, você pode comer, está tudo disponível. Mas aquele filho, ele não se sentia filho. Porque nessa adoção, existe uma demora para você se familiarizar com essa nova posição. E Deus, Ele tem nos levado a pregar isso, para entender que existem muitos cristãos que ainda estão se relacionando com Deus como se fossem filhos ilegítimos de Deus. Filhos sem direito algum. Mas não, meu irmão, você é um filho legítimo de Deus. A adoção naquela época no Império Romano, o filho adotado tinha direito a tudo que o filho que foi concebido também tinha. Ele não era um filho ilegítimo, mas ele se tornava um filho legítimo. Na nossa época também, você adota um filho, o teu filho adotado tem direito a tudo que os teus outros filhos têm.
Mas muitas vezes nós não nos apropriamos, nós não entendemos a nossa identidade. Estamos agindo como esse filho que não se sente filho. Mas não, a Bíblia fala que somos filhos, filhos legítimos de Deus, genuínos de Deus. Então, meu irmão, eu sou filho, eu posso pedir, eu posso me relacionar, eu posso ouvir, eu posso falar, eu posso ficar à vontade na mesa com meu pai. Eu posso chorar para Ele. Segunda consequência, e eu queria chamar o grupo de louvor, é a segurança. A primeira consequência de se conhecer a filiação é a identidade, conhecer a sua posição. Segundo, segurança. Se tem um lugar que eu sei que o meu filho está protegido, é nos meus braços e no braço da minha esposa. E se tem um lugar que eu me sinto seguro, é quando eu estou com ele nos meus braços. Entender a nossa posição nos traz segurança. Em Lucas capítulo 3, Jesus ele está ali no Mar Morto, que é o lugar mais baixo da face da terra, quando Jesus está sendo batizado. E a Bíblia fala que Deus Pai, Ele olha para Jesus e diz: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Presta atenção uma coisa, meu irmão. Na Bíblia, lugares baixos, vales, além de serem reais, onde Jesus estava, Mar Morto ali, um lugar baixo, são metáforas também. São metáforas de momentos de dificuldades, momentos de luta. Nós encontramos muitas metáforas relacionadas a isso na Bíblia. Jesus, quando está no lugar baixo, o Pai está dizendo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, nos momentos difíceis da vida, nos momentos baixos, de dificuldades da vida, nos momentos de maiores lutas da vida, Deus ele sempre estará afirmando: tu és o meu filho amado e de ti eu me agrado. Você está passando por dificuldade, Deus ele está te afirmando nisso nessa noite: tu és o meu filho amado e de ti eu me agrado. Mas eu não estou aguentando, está pesado, está difícil, muita luta. Tu és o meu filho amado. A dificuldade, o vale não te tirou, não deixou de ser amado. Você continua sendo o meu filho amado. Segurança. Quando você entende sua identidade, você se sente seguro, porque você sabe que mesmo no vale, Deus está afirmando e dizendo: tu és o meu filho amado. Você continua sendo o filho amado de Deus. Alguns capítulos depois, Jesus, em Mateus 17:5, Jesus estava no monte, lugar alto. E lá naquele alto, no lugar alto, capítulo 17, Jesus ele disse: esse é o meu filho amado e dele eu me agrado. Ou seja, nos momentos difíceis, no momento baixo, de dificuldade, de luta, Deus está afirmando: tu és o meu filho amado. Mas também, nos momentos altos, no momento que as coisas estão dando certo, tudo está dando certo na sua vida, Deus não deixa de afirmar: tu és o meu filho amado e de ti eu me agrado. Se tem um lugar que você está seguro, é nos braços do seu Pai, meu irmão. Mas para você se posicionar nesses braços, você precisa entender a sua identidade. O diabo pode questionar nisso. O diabo pode dizer: você não é amado, você não é filho. Mas a palavra de Deus diz que por meio de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos legítimos de Deus. Não apenas filhos, mas se tornamos co-herdeiros de tudo de Deus. Se tornamos herdeiros através de tudo que Jesus nos deu. Porque somos filhos. Esse é o nome, a revelação máxima de Deus. Eu sou o seu Pai, eu te amo como Pai, eu te protejo no meu Pai como Pai, eu cuido de você como Pai, eu enxugo suas lágrimas como Pai, eu te protejo como Pai, eu dou aquilo que você precisa como Pai. Mas vamos crescer, meu filho. Vamos nos tornar maduro. Vamos deixar de ser tecnol e nos tornar ruios de Deus. Filhos maduros, filhos crescidos, filhos que não apenas pedem colo, mas estão dispostos a recarregar os seus irmãos mais novos no colo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Vamos adorar o Pai. Vamos adorar o Pai. Vamos adorar o Pai por meio de Cristo. Adore, adore. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Afirma isso em nome de Jesus. Afirma. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Tudo aos que receberam e aos que creram em seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Feche teus olhos ainda em nome de Jesus. O diabo pode questionar isso, e talvez todos os dias ele vai questionar isso na sua vida. Mas nós não vivemos por aquilo que o diabo acha de nós. Nós não somos aquilo que ele diz que somos, mas nós somos aquilo que Deus diz que nós somos.
E Deus, Ele está dizendo nessa noite: você é meu filho. A tempestade, o vale, a dificuldade, o monte, a tribulação, a luta, nem mesmo os teus pecados, as suas falhas e os seus erros vão tocar nessa posição que eu tenho para você. Você é o meu filho. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer um convite. Você que está aqui, você entendeu aquilo que foi ministrado, e nessa noite você quer dizer: Senhor, eu quero me tornar um filho seu também. Se você quer ser filho do Eterno, filho desse Pai perfeito, que orquestrou e planejou todas as coisas em seu favor, a palavra de Deus diz que a todos os que creram, a palavra de Deus diz que nós temos que crer com o coração, confessar com a boca. Mas nessa noite, no seu lugar, você quer dizer: eu quero ser o teu filho. Talvez você estava afastado, mas nessa noite você quer voltar aos braços do teu Pai. Aonde você está? Levanta a sua mão, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se tem alguém que quer tomar essa posição, glória a Deus, Deus abençoe. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Você que está voltando aos caminhos do Senhor, o teu Pai continua com os braços estendidos para você. Levanta a sua mão, eu quero te conhecer, orar pela sua vida. Glória a Deus também em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria te convidar, vem até aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida rapidinho. Continue de olhos fechados em nome de Jesus. Se tem mais alguém que não levantou a mão, mas nessa noite você reconhece que você é filho, vem até aqui na frente. Ele te ama e continua te amando. Mesmo que as dificuldades dizem ao contrário, que as lutas dizem ao contrário, mesmo que um dia você tenha falhado, Ele te ama, Ele continua te amando. Aleluia, 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 aleluia. Eu queria que vocês que estão aqui na frente, em nome de Jesus, dissessem assim comigo, com todo o coração, digam assim: espera aí, glória a Deus, aleluia. Digam assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. A partir dessa noite, eu sou seu filho, porque eu creio em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, como igreja, nós oramos por cada um desses irmãos que estão aqui na frente, Pai. Que o Senhor os abençoe, que a Tua graça, Teu poder, Senhor, Pai, que eles venham conhecer a cada dia o quanto eles são amados pelo Senhor, o quanto o Senhor os ama, Pai, o quanto o Senhor os ama. Nós declaramos um novo tempo, uma nova história na vida deles. Que o Teu amor venha queimar, continuar queimando em seus corações, que eles jamais se afastem daquilo que o Senhor tem para eles, que eles permaneçam em Ti e vivam os Teus sonhos nessa terra. Nós te agradecemos, porque nessa noite, nesse lugar, nós temos novos irmãos que fazem parte dessa família de filhos de Deus. Abençoa-os em nome de Jesus. Aleluia. Você que está aqui na frente, eu queria que você saísse com os nossos irmãos, com a Mayra. Nós queremos entrar em contato com você. Temos uma lembrancinha para você. Se vocês pudessem sair aqui pela lateral em nome de Jesus. Você que está aí, vamos orar em nome de Jesus para encerrar esse momento. Feche teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Senhor, eu sei que tem pedidos de cura nesse lugar, Senhor. Eu sei que tem pessoas enfermas nesse lugar, mas nessa noite, nós assumimos a nossa posição como filhos, ó Pai. Nessa noite, nós declaramos que somos os Seus filhos. Todo mal que tem tentado entrar na saúde, todo mal que tenta entrar nas casas, nós repreendemos e declaramos a falência. Nós tomamos posse da Tua herança, de tudo aquilo que o Senhor nos deu, através de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha nos trazer entendimento a cada dia da nossa identidade, daquilo que somos, daquilo que nos tornamos em Ti. Nos dê um fim de semana abençoado, um resto de semana abençoado, debaixo da Tua graça, da Tua presença. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.